A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala é sua irmã em Cristo, Tamires. Pela misericórdia de Deus, mais uma vez estou aqui para falar um pouquinho das coisas da palavra de Deus. Louvado, exaltado é o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, estarei meditando na palavra que se encontra em João 9, a cura de um cego de nascença. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nasceste cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, é noite, vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo aos olhos do cego. E disse-lhe: vai, levanta-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Pois ele levantou-se e voltou-se vendo. Então os vizinhos e aqueles que diante tinham visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava sentado a mendigava? Uns diziam: é este, e outros: parece com ele. Ele dizia: sou eu. Dizia-lhe, pois, como se te abriram os teus olhos? Ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me aos olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Soberano Deus, eterno Pai. Mais uma vez eu peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pensamentos e palavras. Eu peço perdão pelas minhas transgressões, pelos meus erros, pensamentos, obras. Senhor, meu Deus e meu Pai, tende misericórdia. Senhor, meu Deus, me capacita, dá-me, Senhor, sabedoria. Aleluia, glória a Deus, que eu desça, que eu diminua, mas que o Senhor cresça. Louvado seja o teu nome, Jesus Cristo. Aleluia. Meus irmãos, a palavra de Deus fala de um cego de nascença. De um cego de nascença. Ele nasceu cego e não enxergava. E ele vivia e dependia das migalhas, das esmolas das pessoas. Aqueles que passavam e que tinham compaixão, ajudava ele. Aqueles que passavam, fingia que não via aquele mendigo. Muitos passavam vendo aquele mendigo cego, sujo, todo sujo, meus irmãos, com mau cheiro. Uns passavam, jogavam moeda, outros passavam e não fazia nada, simplesmente passava e não ajudava. E era assim a vida daquele pobre homem, todos os dias ali a mendigar o pão, a mendigar, louvado seja o teu nome. Naquela solidão, naquela escuridão, sem enxergar nada, nasceu cego, foi cego, e eu creio que ele deve ter sido rejeitado pelos seus pais, por ele ser cego, não sei, Mas ele era muito rejeitado por não enxergar, por andar sujo ali, naquele cantinho ali.
Mas ele nem imaginava que naquele lugar ia passar Jesus de Nazaré. Ele nem imaginava que o socorro estava para chegar. Ele nem imaginava que a luz estava chegando para tirar ele daquela escuridão. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Jesus passou, ele teve compaixão, porque Jesus, quando veio ao mundo, ele veio andar no meio dos pobres, necessitados, mendigos, doentes, né, meus irmãos? Ele só andava no meio dos simples, né, dos doentes, dos coxos, dos aleijados, dos cegos, dos mudos, dos endemoniados, que ele expulsava os demônios e libertava aqueles que estavam sendo no cativeiro, né? E aquele mendigo ali, sentado ali, pedindo ajuda, um alimento, um pão, alguma coisa para se alimentar. E os discípulos, vendo aquilo, perguntou para Jesus. Perguntou-se por que ele estava naquela situação. Será que foram os pais deles que pecou? E Jesus apenas falou assim, não, nem os pais dele e nem ele. Glória a Deus que pecou. Mas para que manifestasse nele as obras de Deus, que foi Deus que permitiu ele ser cego. Porque foi Deus que permitiu ele nascer cego. Porque ele cego, ele podia crescer ali, meus irmãos, naquela situação, na humildade, na simplicidade. Se ele nascesse com vista, com os olhos, ele ia ser outra pessoa. E se ele nascesse com a vista, enxergando, não tinha como testemunhar esse milagre que Deus fez, que Jesus fez. Então, Deus permitiu que ele nascesse cego e ficasse naquele lugar, para que Jesus Cristo passasse e manifestasse nele as obras de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, louvado seja o nome do Senhor. Jesus teve compaixão daquele homem. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus falou, convém que eu faça as obras daquele que me enviou, que foi Deus que enviou Jesus na terra para fazer as obras do Senhor nosso Deus. Enquanto é dia e noite vem, quando ninguém pode trabalhar, Jesus estava ali operando milagres e maravilhas. E o milagre que Jesus fez era no sábado. O milagre que Jesus fez era no sábado. Enquanto... Ele fala aqui, ó, enquanto é dia e a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. No sábado, ninguém podia trabalhar. E as pessoas não ajudavam os necessitados naquele dia. Se tiver um morrendo, que eles deixavam morrer, mas eles não tocavam. Eles não mexiam, porque não podia seguir a lei, né? Não podia trabalhar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Jesus quebrou o protocolo. Jesus a luz veio alumiar o que estava nas trevas. Jesus veio e perguntou para ele, o que tu queres? Ele falou assim, Senhor, eu não enxergo, eu quero ver. E Jesus cuspiu na terra e fez uma bolinha de terra assim molhada com o cuspe do Senhor, com a saliva santa do Senhor. E Jesus colocou nos olhos daquele cego. Olha que maravilha, que coisa linda que Jesus fez. Jesus pegou um barro, uma terra e cuspiu, amassou e colou nos olhos daquele cego. Porque ele queria enxergar. Então ele falou assim, vai, lava-te no tanque de Siloé. Mas ele não foi sozinho, porque ele não sabia onde ficava, ele não enxergava. E então alguém deve ter levado ele até o tanque. E ele chegou no tanque e começou a se lavar. E foi se lavando, e os seus olhos foi clareando. Os seus olhos foi brilhando, ele começou a enxergar a luz, começou a enxergar as pessoas, ele ficou tão feliz. Eu estou vendo, eu estou enxergando. Jesus pertinho dele, ele falou assim, Senhor, eu estou enxergando. Ele ficou feliz. E as pessoas que estavam ali se maravilharam, ficaram felizes. Ficaram tão felizes ao ver aquele milagre de maravilha, aquele milagre que Jesus Cristo fez.
Mas tinha uns que não estavam gostando nadinha. Tinha uns que não estavam gostando do que Jesus fez. Quantos estão necessitando de uma ajuda, de um abraço, de uma palavra, de um carinho e não tem ninguém para ajudar? E quando aparece alguém, tem uns para criticar, para jogar pedra. Os fariseus só sabiam criticar, colocar defeito. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus fez aquele milagre no sábado. E por ele fazer o milagre no sábado, eles não gostaram. Os fariseus não gostavam, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E tinha uns que não acreditavam que aquele cego era cego de nascença, falava que ele estava fingindo para pedir esmola. Mas Deus conhecia aquele cego, por isso que ele enviou Jesus para curá-lo. Deus conhecia e ele era cego de nascença. Muitos duvidaram do que Jesus fez naquele momento e outros creram que Jesus Cristo é Jesus, o nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então eles perguntaram quem é o homem que fez esse milagre. O que era cego falou, foi Jesus, chamado Jesus. Fez lodo e tocou-me nos meus olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui e agora estou vendo, todo feliz. E disse-lhe, pois, onde está ele? E respondeu, não sei. Levaram, pois, os fariseus o que diante era cego. E era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Porque naquela época, no sábado, ninguém trabalhava, ninguém fazia nada. Pode morrer quem morrer, ninguém fazia nada. E Jesus é Jesus. Jesus trabalha dia e noite. Enquanto muitos estão dormindo, Jesus está trabalhando. Ele está trabalhando para nos guardar. Enquanto muitos dormem, não quer fazer nada, Jesus está fazendo. Jesus está curando. Jesus usa vasos, usa pessoa. E Jesus cuspiu naquele barro para mostrar que nós somos de barro, porque nós somos pó, nós somos cinza. Do pó viemos, do pó voltaremos. Para quebrar o orgulho de muitos orgulhosos, ao ver aquele mendigo ali sujo, simples, cego, ninguém estendeu a mão no momento em que ele mais precisava. Ele estava em trevas, em escuridão. Mas a partir do momento que Jesus Cristo passou naquele lugar, não houve mais treva na vida daquele homem. Não houve mais treva. Porque aonde a luz chega, treva não fica. Aonde há luz, o inimigo não fica perto. Porque o inimigo ele gosta de treva, ele gosta de escuridão. E Jesus é a luz. E Jesus Cristo iluminou o caminho daquele homem. Ele estava em trevas, em escuridão, porque ele estava sem enxergar, ele não enxergava nada. E Deus e Jesus manifestou nele as obras de Deus. Fez um milagre na vida daquele cego. E agora ele vê, claramente ele vê. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo foi perseguido por fazer aquele milagre. Mas Jesus é Jesus, o Todo-Poderoso. Eita glória, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Temos que ser como Jesus. Temos que andar como Jesus. Quebrar os protocolos e ir em busca das almas, em abraçar aqueles que estão caídos, que estão perdidos, que estão sujos. Quantas pessoas que andam bem arrumada, bem vestida, toda elegante, no carro de luxo. Quantos pastores, quantas missionárias, quantas pessoas orgulhosas que vê um simples, humilde ali, não quer estender a mão, não quer orar, não quer ajudar, porque está com mau cheiro, porque está sujo, não quer abraçar. Mas Jesus ele veio e abraçou todos eles, os perdidos, os que estão ali doentes, leprosos. Jesus abraçava, Jesus cuidava, Jesus curava eles. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus veio para mostrar que nós temos que ser humildes. Temos que ser humilde, de bom coração, de boas obras.
Jesus, ele não veio para andar no meio dos ricos, dos bonitões, dos fortões, dos que tinham dinheiro, não. Ele andava no meio dos pobres, humilde, que não tinha nada, crianças que não tinham família, crianças simples, humilde, meus irmãos, família humilde, mas que precisava de Jesus, porque Jesus é a luz, Ele é a luz que alumia a nossa vida, o nosso caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E Jesus, ele curou aquele cego de nascença, e ele pode curar você, ele pode me curar. Basta crer e ter fé. Não seja como Tomé, não seja incrédulo, não seja como aqueles fariseus que blasfemaram contra o Senhor Jesus, que não creram, falavam que Jesus Cristo não era Jesus, que ele não podia ter feito aquilo. Uns creram e outros não creram. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E muitos não creram que ele era cego e que agora visse e tinha visão. E teve que chamar os pais daquele cego e perguntaram se era cego de nascença. E os pais falaram que sim, ele era cego de nascença. Que era o filho dele que tinha nascido cego. Como, pois, vê agora? Seus pais lhe responderam e disseram: sabemos que este é nosso filho e nasceu cego. Tá vendo? Os pais confirmaram que o filho nasceu cego e agora enxerga. Louvado seja o nome do Senhor. Ai, as coisas de Deus são tão perfeitas. As coisas do Senhor são tão perfeitas. Louvado seja o nome do Senhor. Os mistérios de Deus. Aleluia. E eles duvidavam, queria testemunho, queria prova que aquele homem enxergava, que aquele homem estava mentindo. Eles não queriam acreditar que Jesus Cristo fez um milagre. Eles começaram a seguir Jesus, procurar Jesus para matar. Eles queriam pegar Jesus de qualquer jeito. Chamou os pais e chamou o homem que era cego, que agora vê. E ele falava a verdade. E eles não queriam acreditar. Eles não estavam querendo acreditar no que estava acontecendo ali naquele momento. Louvado seja o nome do Senhor. E no versículo 31 está dizendo: ora, nós sabemos que Deus não ouve os pecadores. Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, e esse o ouve. A palavra está falando que Deus não ouve pecadores, mas se algum desses pecadores é temente a Deus e faz a sua vontade, Deus o ouve. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele homem era pecador, sim, mas ele era temente, ele queria ver. E Jesus curou ele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Desde o princípio do mundo, nunca ouvi que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Deus, Ele é maravilhoso, Ele é lindo, Ele é perfeito. As coisas de Deus são perfeitas. Deus seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus é maravilhoso. Aleluia. Jesus, Ele veio para iluminar, Ele veio para clarear aqueles que estavam em trevas, em escuridão. Louvado seja o nome do Senhor. Nem o mal fica perto daqueles que estavam guardados, protegidos por Deus, por Jesus Cristo. Aleluia. Se estamos doentes, clamamos ao Senhor por misericórdia. Se estamos caídos, clamamos a Deus por misericórdia, porque Deus está ouvindo o clamor daquele que busca, daquele que teme e daquele que obedece. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, medite nesse versículo. Seja como Jesus. Seja como um Jesus na vida de um cego. Mas não cego de nascença, mas um cego espiritual.
Seja um Jesus na vida de um cego espiritual, que não quer enxergar a verdade, que está no pecado, que está no erro. Seja um Jesus e pregue a verdade. Leve a luz aonde há treva. Leve a luz é Jesus, a palavra de Deus. A palavra de Deus, a verdade que liberta, que transforma. Seja um Jesus na vida de um cego, aleluia. Pregue a verdade, pregue a palavra, doe a quem doer, pregue a verdade. Sei que vai ter muitos fariseus que vai te criticar, que vai reclamar, que vai te xingar, que vai falar, vai te expulsar daquele lugar, mas faça a tua parte, faça a tua parte. Assim como Jesus fez, curou aquele cego, louvado seja, para manifestar nele as obras de Deus, assim é você. Pregue a palavra, ajude o teu próximo a sair do abismo, a sair do pecado, a sair do lodo, da lama. Quantos está cego, que não quer enxergar a verdade, que está incrédulo, está duvidando da palavra, não quer mais ouvir a palavra, não quer dar ouvido à palavra, que é a verdade. Quando Deus corrige é porque Ele ama. Está cheio de cegos dentro do templo, da casa de Deus, que não quer enxergar o pecado, que não quer enxergar. Está cheio de cegos dentro da casa de Deus, dentro e fora, mas principalmente dentro. Os que estão dentro que tinha que estar enxergando para clarear os que estão lá fora nas trevas, mas é os que estão dentro da casa de Deus que está cego, está deixando o mal, a treva tomar conta, a escuridão tomar conta da igreja e das almas. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, enquanto muitos dormiam, Jesus estava trabalhando. Enquanto muitos dormem, Jesus está trabalhando. Não podemos dormir. Não podemos dormir. Temos que ir fazer a vontade de Deus. Jesus estava ali fazendo a vontade de Deus. Jesus estava ali fazendo a vontade do Pai. Como filho amado, um filho obediente, ele estava lá, ajudando os necessitados, mesmo sendo perseguido, caluniado, tempo de ser morto naquele momento, porque não era o momento dele ser morto ainda, de morrer na cruz. Mas muitos estavam perseguindo Jesus para matar. Mas Deus dava o escape para Jesus e tirava Jesus daquele lugar. Toda vez que Jesus fazia um milagre, uns acreditavam e outros não. Era como Tomé. Tomé só creram depois que tocou nas mãos furadas de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, nós temos que ser luz, como Jesus é luz. Levar a palavra para muitos cegos que estão sendo enganados por falsos profetas. Eu sei que não vai ser fácil a caminhada. Não vai ser fácil você falar, porque muitos não vão ouvir. Muitos não vão dar ouvido, vão criticar, vai reclamar, vai fechar a cara. Não vai querer ouvir você. Mas faça a tua parte. Faça a tua parte, pregue a verdade, pregue a justiça, pregue a palavra. Louvado seja o nome do Senhor, porque ali você pregando a palavra, não é o homem, não é você, mas é Deus. É o Espírito Santo que vai trabalhar naquele lugar. É o Espírito Santo que vai fazer a obra, aleluia, Jesus. Faça a tua parte, fale a verdade, porque ali vai ter muitos cegos que vão enxergar. Sei que uns não vão querer ouvir, como os fariseus não queriam acreditar que Jesus fez milagre. Mas vai ter uns cegos que vai enxergar. Eles vão enxergar a verdade através do Senhor na tua vida. Amém? Até que o Senhor me sustentou. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui.
Nesta manhã, louvado seja o nome do Senhor, de sábado, eu agradeço a Deus, que Deus abençoe a vida de cada inscrito. Se você não é inscrito, se inscreva, compartilha, para mais almas ser alcançada pela palavra, para a glória de Deus. Deixe o seu like, apenas um joinha, meus irmãos, só clicar aí no joinha, curte, pode comentar, deixa o teu glória a Deus, aleluia. Fique à vontade para evangelizar, fazer a obra. Amém?